Eu quero compartilhar algo com você que está no meu coração, algo que eu tenho experimentado, que nós temos vivido, algo que nós temos buscado diante de Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo, no livro do Êxodo, no capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos, peço um pouquinho da sua paciência, eu quero ler 17 versículos. Normalmente eu costumo ler uns textos um pouco mais curtos, mas eu creio que é importante para que nós possamos compreender aquilo que eu quero colocar no seu coração. Então, Êxodo 14, do verso 1 ao verso 17, a palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem, levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Esse texto, a maioria de vocês sabe, ele aconteceu num momento do povo de Deus, no momento da existência do povo de Deus, em que eles, por mais de 400 anos, tinham permanecido como escravos no Egito. E eles tinham ficado ali, sofrido todos os tipos de abusos e de ataques e de afrontas de um escravo. Porém, num determinado momento, Deus diz que as orações, o clamor do povo chegou até ele. E aí tem toda a história de Moisés, você sabe, né? Joquebede, sua mãe, largou o cestinho no rio, foi retirado do rio, criado pela princesa, pela filha do faraó. Ele foi instruído na política, no conhecimento humano do Egito. Porém, ele se afastou desse local, morou 40 anos no deserto. E ali no deserto Deus falou com ele. Ele retornou ao Egito, ministrou as pragas que Deus havia ordenado, até que então aconteceu o último ato para que o faraó pudesse libertar o povo de Deus, que foi a morte dos primogênitos. Só que antecedendo a morte dos primogênitos, Deus ordenou a Moisés que cada família israelita se separasse um cordeiro puro
sem manchas, sacrificasse esse cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro, passasse nos umbrais da porta e assasse esse animal, né, morto, e comesse, fizesse uma ceia, fizesse um tempo de celebração ali pela libertação. E então, naquela noite, o anjo da morte passou pelo Egito, todos os primogênitos, inclusive dos animais, morreram, exceto daqueles que estavam nos lugares protegidos pelo sangue do cordeiro. Diante desse fato, o faraó perdeu seu próprio filho, perdeu seus animais, e ele falou: então vão, vocês estão livres. Ele libertou o povo de Israel. E aí o povo sai, então, os estudiosos divergem um pouco, mas se fala entre 2 milhões e até 6 milhões de pessoas. Se nós fizéssemos uma média, dá 4 milhões de pessoas, seria 4, talvez 5 vezes a população de Maringá, saindo daquele lugar, caminhando por um deserto. E aí, num determinado momento, o versículo 1 aqui do texto de Êxodo 14, o versículo 2, diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo. Então eles tinham um caminho para fazer. E Deus falou: olha, vão por outro lugar. E ali então eles mudam o caminho conforme Deus os instrui e acampam na frente do mar. Só que Satanás, né, Faraó, representando aqui Satanás, ele caiu em si onde ele estava. E ele falou: opa, o que aconteceu? Cadê os meus escravos? Como que eu vou fazer as minhas obras, construir as minhas cidades? Quem vai me servir? Quem vai preparar a minha comida? Onde estão essas pessoas? E aí então ele toma uma decisão e ele persegue os israelitas. E então entra esse contexto, esse texto que eu acabei de ler. Toda essa história, todos esses fatos que são históricos, do ponto de vista de cronologia da história mesmo, e eles são verdadeiros, eles representam exatamente o que aconteceu conosco. Aqui, alguns instantes, ministramos a ceia, aqui para o Guilherme e para a Maiara, para eles poderem, como casal, como família, pela primeira vez, tomarem uma ceia, que representa o corpo e o sangue de Cristo. Da mesma forma que aquele cordeiro, na noite que antecedeu a saída do povo de Deus do Egito, representou para aquelas pessoas Jesus Cristo. Porque aquele cordeiro morto, ele representa o que Jesus fez por nós. Ele foi sacrificado, ele não tinha culpa, ele não tinha mancha, não tinha mácula, mas ele foi sacrificado para o perdão e para a salvação daquelas famílias. E esse paralelo, ele existe conosco, ele existe da mesma maneira que nós, ao recebermos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, ele nos liberta da escravidão. Então, quando eu leio a história do povo de Israel, quando eu leio esses fatos que ocorreram, deles serem perseguidos, eu estou lendo a sua e a minha história. Eu estou dizendo que, da mesma maneira que aconteceu com eles, acontece conosco. Assim como nós somos perseguidos, atacados, muitas vezes Satanás e seus demônios, o mal, tenta nos destruir. Israel estava ali sendo perseguido pelo faraó e pelos seus exércitos. Existe a mesma coisa, esse é um paralelo que existe. Eu quero partir desse princípio, e eu quero trazer 3 aspectos para compartilhar aqui com você. Porque todos nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia. Ou nós estamos diante de situações no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente profissional, vendo perseguições, vendo lutas, ou no nosso ambiente familiar, vendo Satanás tentar atacar a nossa família, as pessoas que estão conosco, que nós amamos, a nossa saúde. Satanás usa de muitas artimanhas, de muitas formas. O Arthur estava ministrando libertação aqui, ele colocou uma frase que eu achei interessante. Às vezes nós temos pensamentos negativos, temos pensamentos de desistir, de abandonar, de não seguir, de não ir adiante. Às vezes nós temos projetos diante de nossas vidas que nós podemos executar, pôr à frente, mas desanimamos, perdemos o vigor, perdemos a força, a vontade. E todas essas coisas são maneiras que Satanás coloca para
como barreiras para nós não podermos avançar. Às vezes existem situações de vícios familiares com problemas. Tudo isso impede que nós possamos avançar. Como nós vivemos nesse contexto, como nós sabemos que isso pode estar acontecendo no nosso dia a dia, eu quero compartilhar uma palavra com você. O título dessa mensagem eu coloquei: avance e seja vitorioso. Avance e seja vitorioso. Porque da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, lá naquele deserto, entre o Egito e a terra de Israel, entre o Egito e o Mar Vermelho, isso muitas vezes se reflete nas nossas vidas. Muitas vezes se reflete em nós, naquilo que nós fazemos. Veja só o que diz em Hebreus, capítulo 9. Eu quero ler os versos 13 e 15. Como é interessante, para que você veja que você está na mesma condição que aqueles israelitas. O texto diz assim: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Deus havia estabelecido uma aliança com aquele povo. No momento em que aquele cordeiro, lá no Egito, foi morto, ali Deus selou uma aliança. Ali Deus disse para aquele povo: vocês são meus protegidos. Eu protejo você. Eu guardo a sua vida. Você está protegido pelo sangue. Você está debaixo da proteção, debaixo da guarda, da minha guarda. Você está cuidado por mim. Da mesma maneira que Deus estabeleceu aquela aliança com o sangue de um animal, através de Jesus Cristo, nós estamos protegidos por Deus. Meu irmão, quando você aceita Jesus Cristo, nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? Quando eu digo de uma vez por todas, não sinta que eu estou sendo agressivo com você. Mas muitas vezes eu tenho a sensação que nós damos um passo para frente, 2 passos para trás, no quesito de crer, no quesito de acreditar, de confiar em Deus. Quando você entender que ao crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse alcançar o perdão dos seus pecados. Quando você entender isso, aceitar isso, receber isso como uma verdade na sua vida, ninguém e nada poderá te acusar. Ninguém e nada poderá chegar diante de você e falar: olha, mas você fez isso, isso e aquilo outro errado. Você tem o perdão de Deus. Veja só, entenda o que eu estou te dizendo. Ontem nós ministramos um curso de capelania. Quem estava aqui ontem? Levanta a mão, por gentileza. Amém. Vários irmãos estavam aqui. Deus abençoe sua vida. No segundo semestre, fazer um parênteses aqui para fazer uma propaganda. No segundo semestre, nós também repetiremos esse curso. São 2 sábados apenas, 5 horas, entre 5 e 6 horas de aula. Venha participar. Nós temos um conteúdo maravilhoso para disponibilizar para você. E aí, ontem, enquanto eu ministrava aqui, eu falava sobre capelania carcerária. E muitas vezes nós, como igreja, quando entramos no ambiente carcerário, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque as pessoas que estão ali, elas são pessoas que, principalmente quando você entra numa penitenciária, porque na cadeia pública, né, na cadeia, ali na Polícia Civil, na cadeia inicial, vamos dizer assim, onde a pessoa vai presa, ela ainda não está julgada. Mas quando você vai numa penitenciária, a pessoa já passou por um processo de julgamento, já foi considerada culpada e está presa. Então, as pessoas que estão ali, de fato, pela lei, né, pela justiça natural, cometeram os crimes que fizeram com que elas estivessem lá. E às vezes, quando nós entramos nesses lugares, nós olhamos para essas pessoas. Ali tem pessoas que mataram, que roubaram, que violentaram. E nós, como corpo de Cristo, como igreja, precisamos entrar nesses lugares e olhar para essas pessoas com o amor de Cristo. Nós não vamos julgá-las, nós não vamos
condená-las, não é o nosso papel. Porém, nós precisamos saber que ao cometer um delito, cometer um crime, essa pessoa precisa cumprir uma pena, legalmente. Mas, se ela render a sua vida a Jesus Cristo, ela recebe o perdão da mesma forma que eu e você recebemos. Porque o amor de Deus é sobre todas as pessoas. Quando eu leio esse texto de Êxodo, eu fico pensando, as pessoas passando o sangue no umbral das portas. Entre os judeus haviam pessoas que eram criminosos. Entre os judeus haviam pessoas que estavam talvez roubando uns dos outros. Os próprios senhores egípcios, eles estabeleciam entre o povo judeu feitores judeus para controlar o povo. E esses feitores causavam males ao próprio povo. E se esse judeu, que era um feitor, estivesse dentro de uma casa com um umbral, com o sangue na porta, ele estaria protegido. Não livre dos seus erros, livre dos seus crimes, vamos dizer assim, mas perdoado por Deus. E nós precisamos entender isso. Deus nos perdoa, não há acusação contra a sua alma. Ninguém pode chegar para você e dizer, você fez isso, fez aquilo outro, você vai para o inferno. Fala, opa, espera um pouquinho. Eu cometi erros, mas eu tenho o sangue do Cordeiro sobre a minha vida. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender que o sacrifício que Jesus fez, ele é superior ao sacrifício dos animais, ele é superior ao sacrifício de jejuns, qualquer outro tipo de sacrifício. E como que você recebe isso? Você recebe pela fé. Você recebe ao crer em Jesus Cristo. O que eu acho assim muito impressionante nesse texto de Êxodo que eu li? Existe um momento do texto em que ele diz assim, que os israelitas marchavam triunfantemente, porque eles sabiam que o Cordeiro havia morrido, o sangue havia protegido a vida deles, e eles estavam saindo da escravidão. Eles marchavam triunfantemente. Mas no momento em que eles olharam para trás e viram os carros do faraó, o temor, o medo, o terror entrou na vida deles. E aí, então, depois dessa introdução, é onde eu quero chegar e quero conversar com você. Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus Cristo, assumimos uma posição, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro que fez o sacrifício perfeito, está sobre a minha vida, eu creio que eu sou salvo, mas diante do primeiro vento de tribulação, da primeira dificuldade, eu temo, eu tenho medo, eu me assusto, eu me apavoro, eu falo, ixi, e agora? Como que vai ser? Ao ponto de que muitas vezes nós chegamos a pensar em desistir. Meu irmão, existem muitas pessoas dentro das igrejas que pensam em tirar a própria vida, que não enxergam perspectiva, que não enxergam futuro, que não têm sonhos, que não têm planos, que perderam a vontade de viver. E nós nem sabemos. Às vezes cumprimentamos essas pessoas, abraçamos. A pessoa sai, chega em casa, sozinho muitas vezes, olha para si mesmo e não tem ânimo, não tem força. Muitas vezes nós somos iguaizinhos a esses israelitas que ao sairmos do Egito estamos felizes, empolgados, animados. Eu lembro de uma coisa quando eu me converti, eu tinha 18 anos e eu estava com alguns amigos, nós fomos em Curitiba, eu não morava lá em Curitiba, nós fomos lá participar de umas atividades da igreja. E a sensação que eu tinha, é uma coisa bem infantil, talvez você dê até risada quando eu falar. A sensação que eu tinha tanta força em mim, do poder de Deus, por ter aceitado a Jesus, que quando eu ia atravessar na rua, até os carros paravam. Ainda bem que eu não testei isso, né? Porque eu poderia ter sido atropelado. Mas eu tinha uma sensação de que tudo dava certo, de que todas as coisas iam ser perfeitas. E muitas vezes nós somos assim. Os israelitas, quando eles saíram do Egito, quando eles saíram daquele deserto, quando eles assim viram o que Deus fez, através da vida de Moisés, das pragas, quando eles viram tudo o que estava acontecendo, o texto diz que eles, Êxodo 14:8 diz assim, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Imagina o que é marchar triunfantemente. Deve ser andar assim com, né, o pescoço lá em cima, assim, o nariz lá em cima.
com um ânimo, com uma vontade. Às vezes a gente chama os filhos, né? Tenho filhos adolescentes para ir para a escola de manhã, eles não levantam triunfantemente, né? Aqui puxando eles, né? 6h10, 6h15 da manhã. Marchar triunfantemente é pular da cama, é sair animado, é levantar com força, com vigor, com vontade. Só que o texto fala um pouquinho depois, e eu fico pensando o quão triunfante era essa marcha, porque em 3 versículos eles perderam o triunfante. O triunfo deles morreu em 3 versículos aqui no texto. O texto, verso 10 diz: ao aproximar-se o faraó dos israelitas, os israelitas, olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles, e aterrorizados, rapidamente, eles perderam o ânimo. Muitas vezes nós, como cristãos, somos assim. Aceitamos a Jesus, falamos: agora vai, agora tudo vai dar certo, agora as coisas vão funcionar, agora não vão mais existir problemas na minha vida, minha saúde vai ser perfeita, meus filhos vão crescer, vão me obedecer, tudo vai caminhar perfeitamente, na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, tudo vai dar certo. E eu confesso para você que muitas vezes eu já pensei assim. E às vezes chegava segunda-feira de manhã, chegava no trabalho, 8h05 da manhã, já estava com um problema lá. Falei: ai Deus, mas ontem à noite o senhor não disse que ia dar tudo certo, por que está dando errado? E muitas vezes nós adotamos essa posição, ficamos nesse meio termo. E é importante que nós compreendamos que nós temos a Jesus Cristo em nós, e que a vitória eterna é nossa. Como eu li em Hebreus, o sangue do Cordeiro, ele é perfeito. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas então, o que falta, Ivo? Você pode me perguntar: o que está faltando? Por que o crer em Jesus não se reflete na minha vida? E é sobre isso que eu quero falar com você. Veja só o que diz em Mateus, capítulo 9. Quero ler apenas 2 versículos aqui de Mateus 9. Os versos 16 e 17. Jesus, falando aos seus discípulos, ele diz assim: ninguém põe um remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe um vinho novo em uma vasilha de couro velha. Se você o fizer, a vasilha vai arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, só se põe vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Nós precisamos entender, e talvez isso seja a coisa mais importante que eu vou te dizer hoje à noite. Você precisa entender que o que Deus precisava fazer para que você conquiste as vitórias na sua vida, Ele já fez. Ele já realizou. Não existe mais nada que Deus precise fazer. E nós, talvez por um conteúdo histórico, talvez por um conceito histórico, talvez por um modelo de ensino, talvez pela influência da psicologia, não sei qual o caminho exatamente, mas nós, no nosso país, nós atribuímos muitas coisas como sendo responsabilidade do outro. Muitas vezes. Muitas vezes nós olhamos, vemos o problema das drogas por aí. Eu estava vendo isso porque antes de ontem eu ouvi o rádio ali em Londrina, e um vereador lá quer multar todas as pessoas que estiverem usando drogas em praça pública. Quer aplicar uma multa. Quer que o policial vá até a pessoa, pegue os documentos, nome completo, RG, CPF, e encaminhe uma multa para a prefeitura. E a prefeitura vai entregar uma multa na casa dessa pessoa. Então, às vezes, nós atribuímos a culpa dos problemas na nossa sociedade, nós jogamos a culpa para outras pessoas. O ser humano é assim por natureza. Eu me lembro de Gênesis 3, quando Deus vem, depois que o homem havia pecado, né, ele olha para Adão e fala: Adão, onde você está? A resposta de Adão é: a mulher que o Senhor me deu fez eu comer daquele fruto que não era para comer. E aí Deus vai em Eva, e Eva fala: a serpente. Nenhum dos dois teve a coragem de falar assim: Senhor, eu errei. Os dois, o homem e a mulher, transferiram a culpa para o outro. Colocaram a responsabilidade em outro, o homem na mulher e a mulher na serpente.
Tudo bem que a serpente foi lá e tentou a mulher. Não posso tirar o mérito do que ela fez. Mas nós, como seres humanos, muitas vezes atribuímos a responsabilidade do que acontece em nossas vidas ao outro. E nós, como cristãos, precisamos crescer, subir esse degrau, vencer essa etapa e olhar para as nossas vidas com a perspectiva de quem nós realmente somos. Você, meu irmão, é filho de Deus. Você é herdeiro da justiça. O texto que eu li de Hebreus aqui declara que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, tornou você filho de Deus e herdeiro do reino dos céus. Só que muitas vezes nós encaramos as nossas vidas como se nós fôssemos a vítima da situação. E nós precisamos ter uma postura diferente. E o que estava acontecendo com o povo de Israel na beira daquele mar, diante do mar vermelho, com o faraó, os seus exércitos na sua nuca, e o mar diante deles, eles olharam para Deus e falaram: e aí, Deus? E agora? O Senhor nos tirou de lá para nós morrermos aqui? Pelo menos lá tinha umas sepulturas para nós sermos colocados. Aqui, nem isso tem. E muitas vezes é essa atitude que nós, como cristãos, temos. Nós olhamos para Deus e falamos: Deus, e agora? E aí? Me livra dessa. Muitas vezes nós precisamos entender que a vitória já está em nossas mãos, mas a nossa atitude precisa ser diferente. Quando Jesus falou aos seus discípulos: você não pode pôr um remendo de um pano novo num pano velho. Você não pode pegar o vinho novo e colocar ele num odre ou numa vasilha de couro, como a versão que eu li diz. O odre, ele era como se fosse um vasilhame, né? Uma vasilha feita de couro. Geralmente o couro, ele era novo. E como naquela época a maneira de tratar, de curtir era muito diferente, né? Não existia a química que nós temos hoje. Quando colocava o vinho ele fermentava e ele expandia. Ele aumentava de volume. E se o odre fosse velho, se a vasilha fosse velha, o couro não teria elasticidade para suportar a expansão do vinho. E por ele ser seco, no momento em que o vinho começasse a expandir, ele iria arrebentar. O que precisa mudar muitas vezes, meu irmão, é a nossa forma de enxergar. Nós precisamos sair do odre velho, nós somos odres velhos. E você, ao aceitar Jesus Cristo, entra um vinho novo na sua vida. E a sua maneira de pensar tem que ser diferente. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele fala no capítulo 12, versos 1 e 2, que nós não podemos nos conformar com a maneira do mundo pensar. O reino de Deus, ele funciona de uma maneira diferente. No reino de Deus, 2 mais 2 não são 4. No reino de Deus, Jesus pega dois pães e 5 peixes. É isso? 5 pães e 2 peixes. Eu não esqueci aqui a ordem dos elementos. 5 pães e 2 peixes. E ele alimenta com essa quantidade de alimento, de comida, ele alimenta uma multidão. No reino de Deus as coisas funcionam de uma forma diferente. O profeta Samuel, quando ele entra na casa de Jessé, ele fala para Jessé: chama os seus filhos. E Jessé nem chama um deles, deixa no campo mais novo. Jessé vê o profeta e fala: alguma coisa importante vai acontecer, o primogênito tem a vez. Ele deixa de lado o menorzinho, 16 anos. Um menino de 16 anos vai ter importância para o profeta? Mas Deus vê diferente. Nós precisamos entender que no reino de Deus, aquelas coisas que nós consideramos loucura, são as que funcionam. E aquelas coisas que o mundo considera importante, são as que Deus despreza. Muitas vezes nós olhamos pela aparência, pelo carro que a pessoa dirige, pela roupa que ela veste, pela forma como ela fala. Nós compramos uma casa aqui em Maringá uns anos atrás, eu e a Andréia, e o corretor estava nos levando para ver uma casa, e ele falou: vou levar para você para comprar, para olhar uma casa de um construtor local aqui no Jardim Itália. E nós entramos numa casa em construção, a casa estava em obra, na fase final, o cara estava calfinando a casa, passando cal nas paredes. E eu entrei na sala e eu vi um senhor, um rapaz, assim, sei lá, 45 anos, 40, 45 anos, minha idade mais ou menos, branco, assim, branco. Acho que só o olho dele dava para ver e a boca. Ele estava passando cal na parede.
Aí ele esticou a mão, me cumprimentou, e ele falou, esse é o construtor. Eu olhei e falei, o construtor? Achei que era o pedreiro. E aí eu comecei a conhecer essa pessoa, comecei a conversar com ele. Uma pessoa muito simples, mas com muitas propriedades, com muita posse. Ele comprava terrenos, construía, vendia. Tinha alguns terrenos que ele já tinha dele, de propriedade dele. Tinha um carro novinho, caro. E aí, um dia conversando com ele, ele falou assim, o duro foi o dia que eu saí de uma obra, precisava ir no banco, resolver um assunto, eu entrei lá, as pessoas não quiseram me atender. Eu tive que ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa, voltar para as pessoas me atenderem. Nós somos assim, nós olhamos a aparência, mas no reino de Deus as coisas funcionam de uma maneira diferente. Por isso que eu estou dizendo para você, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos passar por uma metanoia, por uma transformação da mente. Nós crescemos, fomos formados em escolas que valorizam o homem, que valorizam a pessoa, que olham a centralidade do ser humano, olham o ser humano e falam, o homem é o mais importante. Por isso que nós vemos, tem tantos grupos aí de cuidados da terra, do planeta, Greenpeace, esses grupos assim. E as pessoas falam, olha, porque o homem está destruindo a terra. Por que isso acontece? Porque por séculos a fio, o homem olha somente para si mesmo. Ele não olha o ambiente. Cuidar do meio ambiente não é um problema de ONGs. Cuidar do meio ambiente é um problema da igreja. Olha só, talvez você esteja achando que eu sou maluco. Só não jogue sua cadeira aqui. Porque se nós entendermos que o outro é importante, mais importante do que nós mudamos a nossa atitude. E quando nós pararmos de olhar para nós mesmos, para os nossos umbigos, dizer, eu quero, eu preciso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um celular novo, um carro novo, uma casa nova, eu quero. E quando nós pararmos de suprir o nosso ego, nós vamos crescer e vamos avançar. E vamos cuidar do outro. Aí você vai olhar o jardinzinho que tem na sua casa e vai falar, eu preciso preservar a Amazônia, mas eu não estou lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou cuidar desse jardim. Nós vamos cuidar daquilo que está nas nossas mãos. O que aconteceu com o povo de Israel foi que eles receberam uma promessa imensa de Deus, eles saíram, ocuparam o espaço dessa promessa, mas diante do primeiro problema, eles abandonaram a promessa. Eles falaram, Deus, o Senhor nos tirou de lá para nós morrermos aqui. Isso porque Moisés tinha sido avisado, ele tinha falado para o povo, falou, olha, hoje vocês vão ver como eu vou livrar vocês. A vitória está nas minhas mãos. Nós precisamos entender que nós temos que mudar a nossa maneira de ver, de fazer as coisas. Nós temos que fazer a escolha correta, escolher as coisas da maneira certa, conforme o poder e o amor de Deus, a manifestação de Deus vem sobre as nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer, mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de pensar. É sobre isso que eu estou falando com você hoje. Nós, como filhos de Deus, nós temos uma postura diferente a adotar. Quando o povo de Deus, diante do Mar Vermelho, clama a Deus, Deus fala para Moisés, mas espera um pouquinho, por que você está clamando a mim? O que você está falando? O cordeiro já foi morto, os pecados já foram pagos, os problemas já foram vencidos. Então você tem que fazer o quê? Marchar. Deus fala a Moisés, diga ao povo que vá adiante, que avance, que marche, que conquiste. Nós precisamos entender que Jesus Cristo fez tudo o que Ele precisava fazer para que nós encontrássemos salvação. Daí você pode dizer, mas você não sabe o problema que eu estou passando, a doença que existe, o fulano que está perdido, o meu filho que está envolvido com drogas, o meu irmão que tem um problema assim, o assado, o chefe que eu tenho. Quando nós olhamos para todas essas situações, são circunstâncias que vão passar, meu irmão. Ontem, eu falava no curso de capelania sobre o papel do capelão, e eu usei um exemplo. Eu falei que quando você, e comigo isso também aconteceu, você foi gerado no ventre da sua mãe, uns um pouco antes, outros um pouco depois aqui, né? Uns mais novinhos, outros mais velhinhos. Quando nós fomos gerados ali se iniciou a sua vida. Mas escute bem o que eu vou te dizer. A sua vida não tem fim.
ela não vai terminar. Não vai terminar. Você já pensou nisso? Ela não vai acabar. Só que você tem uma janela de tempo, você tem um período de vida, onde você está preso ou atrelado a esse corpo físico. E enquanto esse período não termina, você precisa tomar uma decisão na sua vida, que é: eu creio que Deus existe, enviou o seu Filho e Ele morreu por mim, ou você vai rejeitar essa dádiva que Deus deu para você. E você tem esse período para tomar essa decisão. Aqueles homens e mulheres de Israel, eles tomaram uma decisão de se tornarem livres, através da simbologia do que Deus fez. Deus matou um cordeiro, fez com que eles matassem um cordeiro, simbolizando a morte de Cristo, para que eles fossem livres. Eles tinham que crer, eles tinham que olhar e crer num símbolo, numa imagem, numa figura. Você não, você pode crer no verdadeiro, naquele que é verdadeiro, naquele que é eterno. E quando você toma essa decisão, você creu em Jesus Cristo, você saiu, você foi retirado do reino das trevas, e você foi plantado, colocado, inserido, enxertado no reino da luz. Só que quando você muda de governo, muda de reino, você tem que mudar as regras da vida. Por isso que Jesus fala aos discípulos e aos judeus: não se põe vinho novo em odres velhos. Você precisa mudar a forma de ver a vida. Você precisa encarar a vida de uma forma que a palavra de Deus seja a perspectiva da sua vida, e não as circunstâncias. Quando você olha a doença, você fala: espera um pouquinho. A palavra de Deus diz que em Jesus Cristo todas as enfermidades foram colocadas. E eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, Ele me perdoou de tudo isso e me libertou de tudo isso. Então, se eu estou nele, eu estou curado. A cura não vem por você expulsar os demônios, por você fazer alguma outra coisa, por você fazer uma semana de jejum. Não. A cura vem quando você está em Cristo. Assim como a libertação e salvação dos judeus vieram quando eles passaram o sangue no umbral da porta, a cura vem quando você se coloca em Cristo. Ah, mas e o meu familiar? Ele precisa decidir por ele. Você precisa apresentar Jesus Cristo para ele, através da sua vida. Cada um de nós tem que tomar essa decisão individualmente. Por isso que eu falo que você tem um tempo, tem uma janela, um período de tempo para tomar essa decisão. Hoje é o dia de você decidir. Só que eles, ao decidirem, eles começaram a caminhar e eles esmoreceram. Eles desistiram. Então nós precisamos aprender, e existe um passo a ser dado. Nós precisamos avançar, conquistar, ir adiante. Veja só o que diz em Mateus capítulo 14. Mateus 14, quero ler do 25 ao 30. O texto diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Não vou ler a continuação. Vocês sabem que Jesus estendeu a mão, pegou a Pedro, e eles voltaram para o barco. Meu irmão, o que aconteceu com Pedro foi a mesma coisa que aconteceu com os israelitas, porque o texto lá de Êxodo 14 diz que eles olharam para trás, viram Faraó e ficaram aterrorizados. Pedro, ao descer daquele barco e andar sobre as águas, ele reparou no vento. Tanto os israelitas quanto Pedro, eles olharam as circunstâncias. O que eu quero dizer para você com isso? Normalmente, nós perdemos para nós mesmos, diante de uma situação, quando nós olhamos as circunstâncias.
Quando nós olhamos o ambiente e falamos, não vou conseguir fazer. Não vou conseguir vencer. Eu comentei com algumas pessoas lá em Londrina, onde eu trabalho. Falei, nesse final de semana eu vou estar em Maringá, participar de um casamento, ministrar um casamento e tal. Aí uma pessoa comentou, falou, mas por que as pessoas casam hoje em dia? É tão difícil. As coisas são tão caras, é tudo tão complicado. Alguns casam, depois se separam, é tão confuso. Quando nós reparamos no vento do pessimismo, quando nós reparamos no vento do desânimo, quando nós olhamos, as pessoas falam, ter filhos no mundo hoje em dia, tão complicado, a educação é tão cara, comida, criar, aí vem pessoas, tem que cuidar, tem malandros, tem não sei o quê, tem bandidos, pôr um filho no mundo, é tão ruim, tão complexo. O vento daqueles que te empurram contra as coisas que Deus quer para a sua vida. Tem tantas pessoas que vão jogando contra, que vão empurrando, que vão nos pondo contrários à vontade de Deus. E aí, o que você está olhando? Para onde você está direcionando os seus olhos? Muitas vezes nós estamos iguais aos israelitas, olhando para trás, vendo que o perigo estava ali na nuca deles. Assim como Pedro olhou a tempestade, olhou o movimento das ondas, o vento, e falou, eu vou afundar aqui, eu vou morrer. Por que ele ia morrer? Porque ele olhou o vento. Se ele olhasse para Cristo, Cristo falou, olha, venha. Quando Jesus falou para ele ir, meu irmão, essa palavra declarada por Jesus estabeleceu o inverso de toda a natureza. Falou, você vai andar sobre as águas. Ele impediu que a gravidade ou qualquer outro elemento da física, que eu desconheço, entrasse em ação. Só que Pedro não olhou a palavra de Jesus. Pedro olhou a circunstância. E no que ele acreditou? Na circunstância. Por isso ele afundou. Nós precisamos entender que quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer que a situação difícil não vai vir sobre a sua vida? Não. Ainda bem que eu não acreditava que se eu pusesse o pé na rua, os carros iam parar. Provavelmente eu não estaria aqui hoje falando, ou estaria com algum apoio aqui de um amuleto ou alguma coisa parecida. Nós precisamos entender que a nossa fé é para vencer as barreiras no mundo espiritual. Só que nós precisamos entender e aprender e praticar que o que acontece no mundo espiritual se reflete no mundo natural. E quando você coloca os olhos na palavra de Deus, a palavra de Deus se torna viva e eficaz, e ela age na sua vida a seu favor. Ela manifesta a presença e o poder de Deus sobre a sua vida. Quando aqueles homens olharam para o faraó, olharam para o exército do inimigo, que estava tentando destruí-los, e eles se concentraram lá, eles pediram para Moisés, queremos morrer. Era melhor ter morrido lá no Egito. Eles chegaram a falar que era melhor ser escravo no Egito do que morrer no deserto. Em momento algum, aqueles homens pensaram, e agora, eu posso ter uma saída? Qual é a alternativa? E você tem essa saída, você tem essa alternativa. Nós precisamos fazer como Pedro fez no primeiro momento. Falou, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E confiar. Mas não podemos fazer o que Pedro fez no segundo momento, olhar o vento e afundar. Os israelitas fizeram exatamente a mesma coisa. Eles foram libertos, saíram triunfantes e diante da primeira dificuldade, esmoreceram. E é aí que muitas vezes nós não conseguimos vencer. Nós esmorecemos diante das dificuldades. As dificuldades vão vir, meu irmão, as ondas vão subir, o vento vai soprar. Mas você precisa se posicionar aonde você está, em quem você é, como filho de Deus, como herdeiro da justiça, como um pai, como quem tem um pai que prepara e que faz o ilimitado, e assumir essa postura, confiantemente. Você não vai confiar em palavras humanas, em conceitos humanos, você não vai confiar naquilo que você aprendeu na escola, na faculdade, não, você não vai confiar nisso. Você vai confiar num Deus verdadeiro, num Deus eterno, cuja palavra permanece para sempre, cuja palavra é a verdade. É nisso que você vai calcar, essa é a base, essa é a estrutura, o fundamento da sua fé e das suas atitudes.
E você vai ver as situações difíceis se dissipando. Não porque há uma mágica, não porque há uma coisa excepcional acontecendo, porque eu apertei um botão, ou vesti uma roupa, fiz isso ou fiz aquilo. Não por isso, mas porque você crê e tem certeza da sua posição como filho de Deus. Por isso nós somos mais do que vencedores. Ser mais do que vencedor é ter vencido uma batalha que você não lutou. Você já pensou nisso? Ser mais do que vencedor é vencer uma batalha que você não lutou. Quem lutou essa batalha por você? Jesus Cristo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele venceu. Mas então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar. Eu tenho que receber essa vitória. Eu tenho que receber aquilo que Ele fez por mim. Eu tenho que receber aquilo que Ele fez que Ele conquistou para mim. Eu tenho que crer. Como tópicos aqui, eu coloquei o primeiro aspecto, que nós temos que tirar esse conformismo com as coisas do mundo. Você, como filho de Deus, não pode se conformar com o que o mundo coloca sobre a sua vida. Por isso que eu falei que nós precisamos mudar a nossa mente. O segundo ponto que eu coloquei, nós precisamos fazer as escolhas certas. Nós temos que escolher seguir a Cristo, ter a Jesus Cristo em nossas vidas e confiar que Ele conquistou tudo o que nós precisamos para vencer. Esse é o segundo ponto que eu coloquei, e esse é o segredo para você vencer. E o terceiro aspecto é, eu preciso dizer a você, independente das dificuldades, independente das lutas, avance, marche, dê mais um passo, vá adiante, conquiste mais um pouco. Muitas vezes nós damos um passo e dá a impressão que as coisas ficam mais difíceis. Dê mais um passo. Dê mais um passo. Quando Jesus entregou a sua vida naquela cruz, Ele precisou vencer muitas coisas. E Ele abriu um caminho. Ele conquistou algo. Quando as coisas estiverem muito difíceis, use a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus no seu coração. Olhe só o que Jesus fez diante de uma situação em que Ele estava sendo tentado. Lucas capítulo 4, verso 4. Nós sabemos que Jesus passou por um período de jejum no deserto. E ao final desse período, Satanás chega diante dele. Verso 3, se puder voltar ali. Verso 3 diz assim: o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, mande essa pedra transformar-se em pão. Agora me diga com honestidade. Se Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, isso para citar o que eu li hoje aqui, você acha que Ele não teria poder para transformar uma pedra em pão? Sim, Ele teria. Mas quando Ele, ao ouvir isso, o que Ele disse? Jesus respondeu, verso 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem. E se nós continuássemos lendo Lucas capítulo 4 até o verso 13, todas as vezes que Satanás tentou algo contra Jesus, Jesus levantou uma bandeira da palavra e Ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Então, meu irmão, quando a depressão chegar, quando a doença vier, quando a dificuldade aparecer, a sua postura não é de fugir, de correr, de pedir para Deus para te matar, para você dizer, Deus, eu preferia ter morrido lá no mundo, lá no Egito, do que estar aqui. Quando a dificuldade chegar, você vai levantar diante dela e vai dizer, olha, está escrito. Está escrito que eu estou debaixo das asas do Altíssimo, que eu estou no abrigo dEle. Está escrito que o Senhor é meu pastor e que nada me falta. Está escrito que eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus. Está escrito de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, o que sustenta a sua vida não é o que você come. O que sustenta a sua vida é a palavra de Deus. Pela palavra dEle você veio à existência. Pela palavra dEle você tem fôlego de vida. Pela palavra dEle você tem capacidade de fazer o que você precisa fazer para trabalhar. Pela palavra dEle você tem vida. Pela palavra dEle os demônios saem. Meu irmão, a vitória está na palavra. Mas a palavra precisa estar em você. Se aqueles homens lá de Israel soubessem a promessa que Deus havia feito a Moisés, e confiassem na promessa,
eles não teriam deixado o temor e o medo entrar no seu coração. Nós precisamos mudar a nossa mente. Muitas vezes nós fugimos das situações porque temos medo. Fugimos e nos escondemos. Mas nós devemos aceitar a vitória que está em Cristo. E essa vitória só entra em nossas vidas se a palavra entrar em nós. Se a palavra entrar nos nossos corações. Se assumirmos uma postura de vitória. O que aqueles homens precisavam fazer era marchar. Talvez você me pergunte, tá, mas eles iam marchar para onde? Para dentro do mar? Talvez. Mas Deus ordenou a Moisés que ele levantasse o cajado e o mar se abriria. Quando nós obedecemos a Deus, os problemas se dissipam, as soluções surgem, as soluções aparecem. Quando nós obedecemos a Deus, a graça e o favor de Deus vêm sobre nossas vidas. Vire umas páginas aí na sua Bíblia. Quero ler somente mais 2 textos. Lucas capítulo 5, os versos 5 e 6. Eles dizem assim: Simão, que era o mesmo Pedro que andou nas águas, respondeu: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Meu irmão, Pedro era um pescador exímio. Ele tinha uma companhia de pesca. Ele era muito bom no que ele fazia. E eles tinham passado uma noite toda tentando pegar peixes, pescando. E depois de uma noite inteira de trabalho, eles não pegaram nada. Jesus nunca tinha pescado um peixe. Ele entrou no barco e ele chegou para as pessoas que estavam ali trabalhando, para Simão, para Pedro, e falou: lance as redes do lado direito. Jesus tinha um sonar, tinha um radar, que ele chamou, o cardume ficou ali embaixo, porque ele ordenou, não sei qual foi o mecanismo que ele fez. Mas ao Pedro lançar as redes encheram. Quando você entender que as suas decisões têm que ser baseadas na palavra de Deus, as redes vão ser cheias na sua vida. Pedro tomou uma decisão, e talvez esse seja um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus, porque Pedro diz assim: mas por que és tu quem está dizendo isto? Eu vou lançar as redes. Pedro não falou assim: não, mas eu estudei na faculdade de pescaria, que nesse dia, com essa lua, com esse vento, a rede tem que ser ali. Pedro não falou: não, mas eu tenho anos fazendo isso, e nessas condições não adianta pescar. Pedro não discutiu. Pedro olhou e falou: Jesus, se o Senhor falou, eu vou fazer. E aí está o ponto onde nós começamos a vencer. Gostaria de encerrar, se o pessoal do Ministério da Música quiser vir aqui para frente. Abra comigo 1 Samuel, capítulo 17. Estava vendo a mensagem hoje de manhã, o pastor Pio, lá de Curitiba, ele usou esse texto. Eu tinha já deixado esse esboço mais ou menos pronto. Eu falei: vou encaixar o texto, que eu creio que tem bastante a ver. Vocês sabem da história de Davi, citei aqui um pouquinho. Chega um momento em que Davi já tinha sido ungido rei, já havia sido escolhido como rei, porém ele não havia assumido esse posto ainda, porque Saul ainda reinava. E aí Jessé, seu pai, manda Davi ao campo de batalha, onde os filisteus estavam confrontando os israelitas. E ele fala: olha, leva comida para os seus irmãos que estão lá. E lá Golias estava desafiando o povo de Deus por 40 dias, dizendo: olha, se um de vocês vier lutar comigo e me derrotar, vocês são vencedores, e nós vamos ser escravos de vocês. Mas se vocês mandarem uma pessoa aqui e eu vencer, vocês serão nossos escravos. Por 40 dias Golias propôs esse desafio. E aí Davi chega naquele contexto com uma sacolinha de comida, um isoporzinho ali, com um refrigerante, com uma bebidinha, com uma comida para os seus irmãos. E ele fala: o que está acontecendo aí? E aí então, 1 Samuel 17, 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso
para desafiar os exércitos do Deus vivo? Meu irmão, a Bíblia diz que Golias tinha 2,90 m. Eu tenho 1,87 m, já acho que sou alto. O cara tinha 1,10 m a mais do que eu. Ninguém tinha coragem de enfrentar aquele cara, porque todos estavam com medo. Se eu lesse um pouco antes ali, é exatamente essa a palavra que diz. Quando o povo de Deus olhou para Golias, todos os guerreiros de Israel ficaram com medo. Davi, quando ele chegou naquele lugar, ele não perguntou a altura do cara, a experiência dele. Ele falou: me traz o currículo desse Golias aí, deixa eu ver se dá para eu enfrentar ele. Davi não olhou para aquela circunstância e falou: não, isso aí, eu enfrentar esse cara, nunca vesti uma armadura na minha vida, tenho 17 anos. Davi, ele não se preocupou com isso. Davi, ele se preocupou com uma coisa. Davi perguntou aos soldados: o que receberá o homem que matar esse filisteu? Davi estava preocupado com a promessa e não com a circunstância. Quando Pedro andou naquelas águas, ele não deveria se preocupar com a circunstância, ele deveria se preocupar com Cristo que estava diante dele. Quando você entra numa situação difícil na sua vida, você não tem que se preocupar com o que está acontecendo, você tem que se preocupar com o que Deus prometeu a respeito da sua vida. Quando você passar a olhar a palavra de Deus como sendo o sustentáculo da sua vida, as coisas vão mudar. Ah, mas a situação vai desaparecer? Não, não vai. Mas você vai vencer. Você vai passar por ela. Eu não estou dizendo, em hipótese alguma você pode dizer que eu falei isso. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu tenho problemas na minha vida. Eu não estou dizendo que você não vai enfrentar lutas. O que eu estou dizendo é: você tem um Deus que promete as vitórias, que te dá as conquistas. Não é pela sua força. Davi não foi lá olhar e falou: não, será que dá, será que não dá? Deixa eu treinar um pouco, vamos ver como é que eu faço. Ele não pensou nisso. Ele sabia que ele tinha sido ungido rei, que havia uma promessa sobre a vida dele. Ele sabia que Deus estava cuidando e guardando da vida dele, e ele acreditou na promessa. Ele avançou porque ele acreditou na promessa. Apenas por isso. Essa semana eu passei uma experiência, compartilhei com a Andréia. Eu nem ia ler esse texto aqui. 10 anos atrás, deixa eu achar o texto aqui. 10 anos atrás, nós morávamos em Londrina. E ontem eu compartilhei no curso de capelania essa experiência. É bem simples, talvez muito particular minha, muito mais particular minha, mas eu creio que pode edificar a sua vida. E nós estávamos morando lá, tínhamos as crianças bem pequenas, e nós tínhamos mudado ali para Londrina há poucos dias, poucos meses, e chegou o meu aniversário. E nós temos um casal, eles foram padrinhos de casamento nossos, que moram lá, já há muitos anos. E no dia do meu aniversário, nós não tínhamos, era o meio de semana, não tínhamos quem convidar para fazer uma festa, chamamos esse casal. E eles falaram: olha, eu posso levar um pastor, que é aqui da nossa igreja e tal? Eu falei: claro. Era um senhor já, o pastor Messias Anacleto Rosa, que na ocasião já estava ali perto de 70 anos, 70, 72 anos. E o pastor Messias chegou na minha casa, e entramos lá, preparamos alguma coisa para comer, e ele falou: o João, que é o nosso amigo, me chamou meio de última hora, eu não consegui comprar um presente para você. Eu falei: sem problema, pastor, o importante é o senhor estar aqui. Aí ele falou: eu quero te dar um presente. Eu falei: tá, mas... Aí ele falou: abra a sua Bíblia e leia Isaías 58:11. E aí eu fui lá e li, e o texto diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra seca, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E o seu povo vai reconstruir as velhas ruínas e vai restaurar os alicerces antigos. E você será chamado reparador de muros e restaurador de ruínas e de moradias. Por muitos anos, por 10 anos, em muitos momentos difíceis, problemas com saúde, problemas financeiros, lutas que nós passamos,
como família, como casal. Esse texto veio à mente. Essa palavra ficou viva na minha vida. Quando você entender que a palavra de Deus se torna vida em você, e você declara ela diante das dificuldades, não é a situação que se transforma, é o teu coração que se transforma. Não é você que vai vencer, mas é a palavra de Deus sustentando você que vai te levar à vitória. Quando o desejo de morrer chegar, ele vai se dissipar, porque a palavra é viva, porque a palavra é vida, porque Jesus é vida, e é vida abundante. Nós precisamos entender que as circunstâncias não determinam o que nós somos, que as circunstâncias não determinam o que nós seremos. A palavra de Deus é viva. Essa semana eu lembrei disso, porque eu estava almoçando num restaurante perto do meu trabalho. Eu estava sozinho, cheguei, fiz o meu prato no buffet, fui sentar, e o pastor, cheguei numa mesa assim, olhei para trás, o pastor Messias estava almoçando ali. Ele me olhou, não me reconheceu. 10 anos depois, ele está com mais de 80 anos. Daí ele me deu um tchauzinho assim, meio discreto. Eu sentei, comi. Ele estava com o filho dele, mais um outro pastor. No final eu terminei de almoçar, levantei e fui até a mesa. Contei essa história para ele. Ele veio, me deu um abraço. Meu irmão, você tem presentes na sua vida que você pode entregar para as pessoas. Existem coisas tão preciosas em você. Existem tantos textos sobre a sua vida que você pode dar a outras pessoas. Existem tantas palavras que te sustentam. Pare de olhar as circunstâncias, pare de olhar as dificuldades, pare de olhar os problemas. Você vive no reino de Deus. O reino de Deus funciona de um jeito diferente. O reino de Deus funciona conforme o modo de Deus. Você é filho dele. A palavra Abba, comunhão cristã, Abba. Abba quer dizer pai. Você tem um pai. Existe um pai sobre a sua vida que guarda, que zela, que cuida de você. Você é herdeiro. Vamos ficar em pé.